chamaram os senhores de ratos. Eu já fui xingado de tudo, Vera. O que me interessa é o que eu sou. Vera Magalhães resolveu aparecer. Dessa vez tentou colocar o Zeima na roda. Mas o que era para ser pressão, acabou se voltando contra ela. O tiro saiu pela culatra e o Zeima simplesmente calou a todos ao vivo. A cena foi constrangedora e deixou o estúdio sem reação. Queria ouvir do senhor, vale a pena insistir nessa toada, defendendo, por exemplo, anistia ampla, geral e restrita? Sim. Eu sempre falo que eu olho aquilo que vai dar um resultado melhor ao longo do tempo. E na política, infelizmente, muitas vezes as decisões, as escolhas são tomadas visando um ganho eleitoral imediato. E eu vivi isso perfeitamente em 2022, que foi o ano da minha reeleição. Quem aqui é de Minas, que está nos acompanhando, viveu isso lá, uma movimentação sindical, greves, manifestações, etc., pleiteando um reajuste de 30% nos salários dos servidores públicos. E eu fui muito claro naquela ocasião. Eu falei, o Estado não tem condição, eu prefiro dar 10% e perder a eleição e continuar com uma Minas Gerais viável do que dar 20, 30 e afundar o Estado. O que eu quero é um Brasil viável para o futuro. E para um Brasil ser viável, nós temos de acabar com essa briga de pai e mãe, aonde quem está pagando a conta são os filhos, ou seja, os brasileiros. Mas se houver uma anistia e o Supremo considerar inconstitucional, por exemplo, a gente não vai estar perpetuando essa briga em vez de acabar com ela? Eu vejo que nós temos de equacionar essa questão do Congresso decidir, lembrando que o Congresso representa o povo, e o Supremo tomar outra direção. Ou então vamos optar por fechar o Congresso e deixar o Supremo legislar. Me parece que nós estamos rumando nessa direção pelos últimos acontecimentos. Foi assim com o IOF, tem sido assim com uma série de questões. Então, talvez o Congresso seja dispensável. Tá certo. Bom, Cibele, quem conhece a minha história sabe que na campanha de 2018 eu caminhei de um lado, Bolsonaro de outro. Em 22, a mesma coisa, exceto no segundo turno, quando eu já estava reeleito e o apoiei. Eu nunca fui do mesmo partido dele. Ele, inclusive, em 22, apoiou um outro candidato ao governo de Minas. Então, essa minha vinculação com ele não é tão grande como alguns alardeiam. Nós temos, sim, propostas nas quais nós acreditamos e estamos de comum acordo. Queremos um Estado mais leve, queremos um combate à corrupção. Eu valorizo a família, eu sou cristão, então essas pautas nos unem. Agora, dizer que eu sempre caminhei com ele, quem sabe da minha vida analisa perfeitamente que nunca estivemos no mesmo partido e disputando as eleições em primeiro turno, lado a lado. Ô, Ricardo, a minha interpretação, e acho que muita gente concorda com isso, é que nunca houve em outro país do mundo algo que fosse considerado golpe de Estado com as características desses movimentos todos que você relatou. Golpe de Estado é sempre feito com apoio de forças armadas ou de milícias ou de alguma coisa assim. Eu interpreto tudo isso como manifestação, como baderna, como insatisfação. E nós já tivemos muitas e muitas vezes, poderíamos fazer um relatório enorme de manifestações feitas pela esquerda nos últimos anos que foram tratadas meramente como manifestações. Então, acho que cabe aí um desconto muito grande, porque ninguém deu tiro, ninguém foi assassinado. Uma bomba, por exemplo. Mas não tivemos nada de confronto.
que caracterizasse um golpe, na minha opinião. Se você quer dar um golpe, você chega armado, você chega em número grande de pessoas. O que houve foi, sim, depredação, houve baderna, que precisam ser punidas, mas em nenhum outro lugar do mundo. Eu acho que alguém que escreveu lá no monumento público de Batom alguma coisa foi condenado a 14 anos. Alguém que assentou numa poltrona foi condenado a 17 anos. Então, precisa punir. Mas eu acho que é a pena que a lei determina para invasão, para depredação e não atentado contra a democracia. E se já teve muito atentado no passado, eu posso dizer que foi provocado pela esquerda e ninguém recebeu esse tratamento. Fábio, não há divisão. Inclusive, há cerca de 30 dias atrás, eu fui a Brasília para uma série de compromissos, dentre eles, encontrar com o presidente Bolsonaro. E comuniquei ele, em primeira mão, que eu estaria lançando, no dia 16 de agosto, a minha pré-campanha a presidente pelo Partido Novo. E o que ele disse foi o seguinte, até o Caiado já repetiu isso: quantos mais candidatos à direita tiver, melhor, mais forte ela fica. Em Minas Gerais, com certeza, a minha candidatura trará mais votos para a direita. O mesmo pode acontecer em Goiás, no Rio Grande do Sul, no Paraná, não sei em qual outro estado. Então, isso vai fortalecer a direita, que estará, sim, unida no segundo turno, que é importante. E boa parte desses votos do primeiro turno, com certeza, migrarão para o segundo turno, o que significa que tem até uma lógica por trás disso. Não é ruim. Agora, esses comentários, na minha opinião, foram comentários infelizes, ali no calor do momento, respondendo o pai processo. Realmente, eu até me solidarizo com a família pelo que eles têm enfrentado, que realmente... Mas eles chamaram os senhores de ratos. Eu já fui xingado de tudo, Vera. O que me interessa é o que eu sou, sabe? Então, se eu fosse levar em conta aquilo que eu recebo de agressão gratuita todos os dias, eu sempre considero as críticas construtivas. Agora, como eu falei, eu acho que no calor do momento, devido a toda essa situação triste, que merece, eu acho que é a minha solidariedade, não agressão, surgem esse tipo de comentários. Tá certo.